meus amores, vamos começar mais uma aula de ciências, né? E como a nossa última aula a gente viu sobre o que? O corpinho de cada animal, né? Como ele é coberto, cada corpinho, né? E hoje nós vamos ver como eles se locomovem, como é isso, como eles andam, né? Como que eles fazem para se movimentar. Que cada animalzinho ele tem um jeitinho diferente de se locomover, né? De o quê? De ir para um lado por outro. Alguns animais eles voam, alguns eles andam, outros eles se rastejam. Então a gente vai ver sobre isso hoje, tá? Então vamos abrir o nosso livro na página 46, onde vem falando sobre a locomoção dos animais. Então, ó, os animais se locomovem para buscar alimento, abrigo e companhia ou para escapar de predadores. O modo como os animais se locomovem está relacionado ao ambiente em que vivem, né? Então aí também nós separamos no livro os animais aquáticos. O que são os animais aquáticos? São todos aqueles animaizinhos que eles vivem o quê? Na água, certo? Como o peixe, como a baleia. Então todos esses animaizinhos eles são ditos como aquáticos, porque eles vivem na água. Então, ó, a maneira que eles têm de se locomover, né, de sair de um lado para o outro é nadando, né? Então eles nadam. Nadar é a maneira que muitos animais aquáticos usam para se locomover. Peixes, golfinhos e baleias são exemplos de animais que nadam. Para nadar, os animais geralmente movem o corpo e a cauda. Vários têm nadadeiras que também ajudam na natação ao serem movimentados, né? Então aí tem aí a foto, né, de peixes e golfinhos que são o quê? Aquáticos. Por que eles são aquáticos? Porque eles vivem na água. Então, todos os animaizinhos que eles vivem na água, né, a maneira que eles têm para se locomover, de ir para um lado e para o outro é nadando, tá bom? E aí na página 47 tem continuação, ó. Animais como polvo e lula se deslocam por meio de jatos d'água. Outros, como os caranguejos e lagosta, andam sobre o fundo do mar. Vários animais, muitos deles microscópios, flutuam ao sabor da corrente. Ou seja, né, tem alguns animaizinhos terrestres que eles conseguem andar, porém no fundo do mar, né? O peixe, ele não tá lá no fundo, né? Ele tá o quê? Ele tá nadando sobre a água. Então, o peixinho, né, ele não tá lá no fundo do mar, ele não tá andando, ele tá, né, nadando. Alguns flutuam, né, sobre a água, que é aí o caso dos animais que são microscópicos, né, que são bem pequenininhos, que a gente não consegue ver a olho nu. Animais terrestres são os animais que apresentam vários modos de se locomover no ambiente terrestre. Eles podem andar ou correr, como a onça e a ema. Podem rastejar, como as serpentes, saltar, como os sapos e os golfinhos e os gafanhotos, ou voar, como a maioria das aves. Os morcegos e os insetos, os animais terrestres, geralmente usam mais de um modo de locomoção. O bem-te-vi pode andar e saltar, mas voar é seu principal modo de locomoção. Ou seja, os animais terrestres, né, são aqueles animaizinhos que vivem na terra, como nós, né? Nós somos animais terrestres e o nosso modo de se locomover, né, de ir para um lugar para o outro, é andar, né? A gente anda, a gente corre, a gente salta, né? Nós, seres humanos, é esse jeito que a gente tem. Já os animais, tem alguns animais que andam, os animais que saltam, os animais que pulam, né? E alguns animais, né, como a gente viu aí o bem-te-vi, que é um passarinho, ele tem duas maneiras de se locomover. Ele pode andar e ele pode voar, né? Algumas aves têm aí esse privilégio de se locomover de duas maneiras. O pato, né, a galinha, né, eles andam, né, sobre o solo, mas eles também conseguem voar. Então, os animais eles estão separados por dois, o aquático e o terrestre. O aquático são todos aqueles animais que vivem na água e os terrestres são todos os animais que vivem na terra, tá bom? Aí embaixo, na página 47, tem o exercício número 1, onde você vai responder quais modos de se locomover você usa. Como que você vai de um lugar para o outro, né? Aí você vai responder aí na página 47, tá bom?
Na página 48 vem falando sobre longas viagens. Alguns animais percorrem grandes distâncias para chegar a ambientes que tenham mais comida, melhores temperaturas, ou seja, mais seguro para a reprodução. Existe ave que voa mais regiões mais quentes quando chega o inverno, por exemplo. Ou seja, né, algumas aves elas percorrem, né, uma distância bem longa voando para poder se adequar ao ambiente, né? Às vezes quando está no inverno eles estão procurando o quê? Um lugar quente, então eles vão voando procurando um ambiente quente. Aí na número 2 você vai ler o trecho, né, sobre as tartarugas marinhas. São solitárias e permanecem submersas durante muito tempo, ou seja, né, ficam embaixo, né, submersa bem escondidinho. Vivem dispersas na imensidão dos mares, sabem o momento e o local de se reunir para a reprodução nessa época, realizam viagens transoceânicas para voltar às praias onde nasceram e desenvolver. Então aí tem falando, né, sobre as tartarugas que elas vivem submersa no mar, né? E quando elas vão ter os seus filhotinhos, elas, né, realizam viagens para voltar para o oceano. Aí você vai responder letra A. Qual é o principal modo de locomoção das tartarugas, né? Como que elas vai de um lugar para o outro aí nos mares? Aí você vai responder letra B. Qual o motivo elas viajam por longa distância, né? Por que que elas viajam? Aí você vai ler o texto com calma e aí você vai poder perceber qual é o motivo que elas viajam longa distância, tá bom? Na página 48. A página 49 nós vamos pular, porque é uma experiência, nós vamos fazer quando a gente estiver juntinho na sala de aula. Então nós vamos revisar tudo que a gente aprendeu nesse capítulo sobre os animais, sobre os seres vivos, na página 50 e 51. Na número 1, você vai destacar as imagens dos animais lá atrás no livro, na página 137, e vai colar as imagens de acordo com o ambiente em que os animais vivem. O primeiro ambiente é o ambiente terrestre, então você vai colar aí, você vai colocar todos os animaizinhos que representam o ambiente terrestre, que eles vivem no ambiente terrestre. E no segundo, todos os animaizinhos que vivem no ambiente aquático, tá? Então você vai aí separar os grupinhos, prestando atenção nos animaizinhos. Letra B. Os animais aquáticos têm pés, nadadeiras ou asas? Qual é, né, a principal característica dos animais que são aquáticos, que eles vivem na água? Letra B. Os animais terrestres têm pés, nadadeiras ou asas, né? Então você tem que lembrar que os animais terrestres, às vezes, né, alguns animais, eles têm dois modos de se locomover. Eles podem andar e eles podem voar. Então aí pode ter duas respostinhas certas, tá? E você vai marcar um X. Número 2. Observe as fotos a seguir e complete as lacunas dos textos com as palavras adequadas. Aí, né, tem dois peixinhos lindinhos, vocês vão observar e vocês vão completar aí as lacunas. Os peixes têm o corpo coberto T, aí a gente vai lembrar lá da nossa aula, né, passada, sobre o corpinho, sobre a cobertura dos animais. Qual é a cobertura do peixe? Aí você vai completar aí. Elas usam as e a para se locomover. O que o peixinho usa para se locomover de um lado para o outro? Aí você vai completar, tá? E aonde que ele se locomove? Qual é o lugar que o peixinho vive? Aí vocês vão completar o último quadrinho. Na 51, aí tem uma arara, você vai observar e você vai completar. A arara tem o corpo coberto T. Qual é a característica das aves, né? O corpinho das aves, elas são cobertas de quê? Aí você vai completar. Elas usam a para voar, né? Aí o último é para voar. Então, o que ela usa para poder se locomover? Você vai marcar aí. Na número 3, você vai ler o texto e vai responder a questão a seguir, tá? E na letra B, então você vai fazer a leitura do texto, aí da número 3, e aí você vai responder a letra A e a letra B, tá bom? Então, de acordo, não podemos esquecer sobre os corpinhos dos animais, né? Pode ser pena, pode ser pelo, pode ser escama, pode ser o quê? A pele lisinha e úmida, né? Como os sapos, as rãs, e pode ser uma placa dura, né? Como o jacaré, né? Que a gente viu aí.
O caracol, né, tem o quê? O corpinho dele, né, a gente fala que é a casinha, que é a concha. Então foram esses tipos de corpinho que a gente viu na semana passada. E hoje nós vimos o meio de locomoção dos animais, né? Que os animais, eles se locomovem de acordo com o ambiente em que vive. E esses ambientes podem ser o terrestre e o aquático. O aquático são todos aqueles animais que vivem na água. Então os animais que vivem na água, a maioria eles nadam, né? Com a ajuda de nadadeiras, né, e caudas. Só que tem alguns animaizinhos que vivem lá no fundo, bem no fundo mesmo, que eles conseguem andar lá no fundo da água. E os terrestres, né, eles andam, eles pulam, eles saltam. E alguns animais, como algumas aves, alguns passarinhos, eles podem se locomover de duas maneiras. Tanto andando, né, no solo, quanto voando. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero ter, né, feito vocês entenderem melhor sobre a locomoção dos animais. E qualquer dúvida, qualquer coisinha, eu estou na plataforma aguardando, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.